Boa noite. Ele reaparece no cenário político assumindo o comando da área mais crítica da administração pública do Rio de Janeiro. Por escolha própria e nomeado pela mulher governadora, ele é o novo xerife da cidade que virou símbolo da violência urbana e do crime organizado no Brasil. O Roda Viva entrevista esta noite Antony Garotinho, ex-governador, novo secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Foi uma surpresa nacional. Antony Garotinho, que já participava informalmente da administração da governadora e esposa Rosinha, agora tem participação oficial. É secretário de governo com prestígio de ex-governador e disposição anunciada de abrir novo combate a uma das mais pesadas estruturas montadas pelo crime organizado no país. É a segunda vez que Garotinho assume compromisso público com a segurança. A primeira foi durante seu governo no Rio, de 1999 a 2002, quando anunciou um projeto para unificar as polícias militar e civil, criar um novo tipo de delegacia, informatizar o setor e eliminar o que ficou conhecido como banda podre da polícia. Conseguiu afastar mais de 700 policiais envolvidos em corrupção, que mais tarde retornaram ao trabalho amparados por decisões judiciais. Das 140 delegacias da cidade, conseguiu reformular cerca de 70. E a pretendida unificação das polícias não deu certo por conta de barreiras corporativas. A persistência da criminalidade provocou sucessivas crises na administração. A maior delas em março de 2000, quando Garotinho demitiu o coordenador de Segurança e Cidadania do Rio, Luiz Eduardo Soares, hoje secretário nacional de Segurança. Em 2002, ao disputar a presidência da República, em meio ao crescimento da violência não só no Rio, como em outras cidades, Antony Garotinho investiu no tema segurança, lançando um livro com suas ideias e propostas para um Plano Nacional de Segurança Pública. Ele retoma o discurso agora ao substituir o coronel Josias Quintal, numa decisão tida como a cartada da governadora para enfrentar o maior desafio ao seu governo, o agravamento da violência do tráfico com ações cada vez mais ousadas, que cada vez mais afrontam as autoridades. A dificuldade de lidar com presos perigosos e o terror espalhado por traficantes, com tiroteios, explosões de bombas em pontos turísticos, incêndios de ônibus e o controle do fechamento do comércio pelo crime organizado, motivaram a volta do Exército às ruas e a notícia de uma possível intervenção federal no Rio de Janeiro. A ideia de intervenção não se confirmou. O novo secretário, de imediato, foi conversar com o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. Saiu do encontro já com a ideia de adesão ao Sistema Único de Segurança Pública do governo federal e começou a trabalhar anunciando nova reformulação na Polícia Carioca e dureza no combate ao crime organizado. Para entrevistar o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, nós convidamos Marcelo Beraba, diretor da sucursal do Rio de Janeiro do jornal Folha de São Paulo, Paulo Mota, editor do Rio, do jornal o Globo, Reinaldo Azevedo, diretor de redação da revista e do site Primeira Leitura, Francisco Alves Filho, editor assistente da revista Isto É, Eumano Silva, editor de Brasil e Política do jornal Correio Brasiliense e José Neumann, editorialista do Jornal da Tarde. O Roda Viva, você sabe, é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e para Brasília também. E você pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta, encaminhar a sua crítica, a sua sugestão, a sua proposta pelo 0 Operadora 11 252 6525. O nosso fax está aí na tela, é 0 Operadora 11 3874 3454. E o endereço do programa na internet, rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, secretário. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os telespectadores do programa Roda Viva. Queria começar pelo seguinte, o senhor imagina, tenho certeza que sim, mas quais são os motivos que o levam a crer que politizar uma situação como a da segurança pública no Rio de Janeiro é um bom negócio para o Rio e para o senhor? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que essa hipótese de politização está descartada. Mas na hora em que um ex-candidato a presidente da República assume esse cargo, por menos que a intenção seja a de politizar, e eu tenho certeza que não é essa a sua afirmação, a sua intenção, já está politizado o fato, quer dizer, isso é o que a gente tem visto no noticiário, em todos os comentários e na própria maneira de se tratar o assunto, o senhor não concorda? Não. Você pode ter absoluta certeza, e todos os moradores do estado do Rio de Janeiro
que ao tomar uma decisão como eu tomei, uma decisão que tem um caráter público, eu não levei em consideração nenhuma variável política e muito menos eleitoral. Esse cargo de secretário de Segurança Pública, ele é muito mais provável trazer desgaste para qualquer pessoa do que vantagens, sem dúvida. Vantagens. Sem dúvida. Mas o que eu queria entender, isso eu não tenho dúvida, governador, ou secretário, desculpe. O que eu queria entender é o seguinte, se fosse um técnico a ser o responsável, vamos falar da seleção brasileira. O dia que um candidato a presidente da República for técnico da seleção brasileira, nós vamos dizer, os jornalistas, que está se politizando o cargo de técnico da seleção. Por mais que aquele candidato seja entendido em futebol e por mais que ele vá dizer que não vai politizar a questão. Sim, mas nesse momento seria uma atitude mesquinha da minha parte, diante da dificuldade que o Estado está atravessando, e nós não podemos esconder isso, é um momento difícil, com um conflito que havia na área de segurança pública. Tendo conhecimento da matéria como eu tenho, você mostrou na introdução um dos meus livros, eu fui autor de um plano nacional, de um plano estadual, de um livro em conjunto com o atual secretário nacional de segurança, tenho uma experiência relativa no assunto, conheço o assunto, estudei e acho que seria uma atitude mesquinha da minha parte me negar a prestar uma colaboração numa área decisiva como essa. Secretário, O Estado do Rio de Janeiro tem muitos problemas de segurança, mas há um problema central, o problema da crise de autoridade que havia na Secretaria de Segurança, com um conflito permanente que estava existindo. Eu chego no momento para restabelecer a autoridade. Não tenho a pretensão de achar que vou resolver todos os problemas de um dia para o outro. Agora tenho um plano definido, vou montar uma equipe técnica, já demonstrei na escolha da pessoa que a governadora concordou que fosse o meu subsecretário, o doutor Marcelo Itagiba, superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que nós estamos ali com uma missão. A nossa missão é encarar o crime organizado no Rio de Janeiro. governador, secretário, eu queria, de algum modo, eu vou insistir nessa seara aberta pelo Marcum, talvez me aproximando da questão de uma outra maneira. Eu acho que quando o senhor disse que havia uma crise de autoridade, certamente o senhor não está dizendo que a governadora não tem autoridade. O senhor não diria isso por vários... Não, sim. Eu me refiro ao conflito. O senhor não diria isso por vários motivos. Desde o fato de vocês serem... um conflito entre o secretário de Segurança, que é um policial militar exemplar, foi o meu secretário de Segurança. Pois bem, mas deixa eu só... E a Polícia Civil. Eu queria concluir a pergunta e o senhor vai poder precisar isso. Muito bem. Então, não é uma crise de autoridade da governadora, porque eu entendo que a autoridade maior, o senhor deve concordar, é a da governadora. Por mais que o senhor seja um especialista em segurança, um estudioso do caso, né, deste setor, evidentemente não é a sua notória especialização. Não é? A sua notória especialização é ser político, um bom político. Bom político, que eu digo sem entrar em juízo de valor. O senhor tem uma carreira meritória feita nas urnas, como político. A mim fica a impressão, e não é só minha, compartilhada por muitas pessoas, de que combater o crime no Rio de Janeiro passou a ser uma atividade política, que requer habilidades de negociador. Pergunto, houve em algum momento alguma negociação com o poder organizado do crime, de maneira que é preciso haver habilidades de político e não de pessoa que vai reprimir o crime para exercer o papel? Pergunto isso de duas maneiras. Primeiro, negociação com os comandantes do crime organizado e, segundo, negociação com o governo federal, que, num dado momento, parecia olhar para o Rio de Janeiro com olhos bastante cobiçosos. Veja, negociação com o governo federal tem que haver, vai haver, porque a luta contra o crime no Brasil é uma luta de todos os governos. O governo municipal, o governo estadual e o governo federal. Negociação com o crime organizado não houve, não há e não haverá. Não há essa possibilidade. Porque a partir do momento em que
um governo senta à mesa e negocia com traficantes ou com líderes de facções, ele perde completamente a autoridade diante da polícia para cobrar qualquer tipo de atitude. Você mesmo viu na introdução, eu afastei da polícia e acho que num caso único no Brasil, durante a minha gestão, mais de 680 policiais civis e militares envolvidos com tráfico de drogas, sequestro, grupo de extermínio. Posteriormente, eles conseguiram retornar à polícia por decisão judicial, porque não existia um mecanismo que facilitasse essa atuação. As corregedorias, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, são corregedorias extremamente corporativistas. Demora-se demais a afastar um mau policial. Então, nós criamos uma corregedoria externa, mas esbarramos em algumas questões legais que permitiram o retorno à corporação desses policiais. Secretário. Mas não houve, não há e não haverá e não há hipótese de composição com nenhum tipo de crime. Secretário, até não é nem necessário, porque o crime já manda nos escalões mais baixos dos agentes da lei no Rio de Janeiro. Tanto que o Rio de Janeiro não consegue sequer segurar um bandido como o Fernandinho Beiramar em suas prisões, porque a carceragem está completamente apodrecida e a polícia, como disse o próprio senhor Soares, também está apodrecida. Então não há necessidade do crime negociar com o governo, uma vez que vários agentes, teoricamente, do governo são, na verdade, agentes remunerados pelo crime. Até reconheço isso que o senhor falou, o senhor tentou afastar 700 policiais e não conseguiu, porque eles voltaram ao trabalho. Não, eu afastei. Mas não, sim, o senhor afastou e eles voltaram ao trabalho por decisão da Justiça. Então, o que é necessário, mais do que se combater a questão de... na verdade, a briga do secretário de Segurança com o chefe da polícia são lanas caprinas. O que interessa mesmo no Rio é o fato de um camarada vender a chave da cela de outro por R$400 mil ou por um apartamento no Leblon. Isso é que é realmente grave, então, muito mais grave do que o secretário brigar com o chefe da polícia. E para se resolver isso, tem que resolver problemas políticos e legais muito mais profundos do que simplesmente afastar o secretário ou afastar não sei quantos policiais, né? Tem que ter leis que capacitem o Estado a punir o mau policial, o policial desonesto. Então, o senhor planeja, faz parte da sua estratégia, algo semelhante à chamada via rápida, que o governo de São Paulo está adotando com sucesso, porque aí os policiais são afastados mesmo, não voltam depois a dar um mau exemplo e a funcionar como uma espécie de subversão dentro da hierarquia da polícia? Esses policiais ficaram durante toda a minha gestão fora. Eles foram reintegrados depois. Durante um bom período, eles ficaram fora da polícia. E se você olhar o período em que eles estiveram fora da polícia, a criminalidade decresceu. O que prova que há existência de uma correlação muito forte entre a atividade criminosa e uma parte da polícia. Ainda bem que é uma parte, não é a totalidade da polícia. Há uma parte da polícia honesta, dedicada e que cumpre o seu dever. Como é que se sente um policial honesto e dedicado se ele está lá trabalhando e vem sentar do lado dele o camarada que foi afastado pelo senhor porque era comprovadamente desonesto? Então, qual é o estímulo que ele tem a continuar trabalhando honestamente, ganhando mal e se arriscando, se do lado dele está um policial corrupto que foi afastado porque era corrupto e, no entanto, foi readmitido por decisão judicial? Como qualquer cidadão, indignado, revoltado. E ele sabe que nós agiremos não só com a via rápida, mas com outros mecanismos que são necessários em termos de mudança constitucional para facilitar os estados para que eles possam eliminar esses maus policiais. Eu apenas queria citar aqui algo que você falou a respeito do sistema prisional do Rio de Janeiro. O sistema prisional do Rio de Janeiro atravessa uma fase difícil, mas eu me lembro que, numa certa ocasião, quando era ministro da Justiça, o ministro Gregory,
ele me telefonou no auge de uma crise do sistema penitenciário de São Paulo, quando havia um conjunto de penitenciárias rebeladas, e pediu que nós, no Rio de Janeiro, recebêssemos 3 dos líderes do PCC, o seu Geleão, entre eles, o maior deles, e nós ficamos com ele no Rio de Janeiro durante um bom período. O Rio de Janeiro tem os mesmos problemas em termos de sistema penitenciário que a maioria das unidades da federação tem. Por quê? No ano de 2000, eu apresentei ao próprio ministro Gregory, ao presidente Fernando Henrique Cardoso, na presença do general Alberto Cardoso, um plano de segurança que visava definir claramente a atuação do governo federal e a atuação do governo estadual, de cada governo estadual. Entre eles, eu propunha a criação das penitenciárias federais. Não é recomendável, nem aqui no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo, que os líderes de quadrilhas cumpram pena na unidade do seu estado. Não é o adequado, não é o recomendado em nenhuma parte do mundo. Infelizmente, o governo federal, na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, não deu o foco que nós temos que reconhecer o governo Lula está dando para a questão. Colocar a questão da segurança pública como uma questão de responsabilidade de toda a sociedade brasileira é um instrumento importante de discussão dessa questão. Quando o governo Lula deu para o senhor de verba já, desde que explodiu essa crise no Rio de Janeiro? Por enquanto, nada. Secretário. Há um entendimento que o governo se propõe a dar 40 milhões dentro de um plano, mas ainda de concreto, nada. Quer dizer que o senhor está dizendo que numa situação como essa do Rio de Janeiro, de aparente conflagração, pelo menos, em muitas áreas, até agora não houve nenhum tostão? Não. Né? E a atenção especial que o governo Lula está dando, qual seria? Não, em colocar tirar o Fernandinho Beiramar de lá. Em colocar esse assunto na pauta de discussão. Mas, governador, colocado na pauta de discussão sempre esteve. Não. Não? A questão da segurança pública, durante muito tempo, o governo federal jogava para cima dos estados. Como se fosse uma única responsabilidade do Estado. O governo federal já sinalizou com recursos para o sistema penitenciário, já sinalizou com recursos para o reaparelhamento da polícia. Dependeria do bom comportamento da governadora nas reformas, não, por exemplo? Absolutamente. Mais, não? Eu espero que não. Secretário. Esse é um assunto que deve ser tratado como política de Estado e não política de governo, independente do partido de quem quer que esteja sentado no Palácio Guanabara. Secretário, hoje, hoje o Brasil... Francisco ali primeiro. Secretário, o delegado federal Marcelo Itagiba, que vai fazer parte da sua secretaria, que é um quadro técnico qualificado, talvez o mais qualificado a fazer parte da sua secretaria, disse recentemente que é contra a transferência do Fernandinho Beiramar do Rio, porque diz que se o sistema penitenciário do Rio não tem condição de custodiar o Fernandinho Beiramar, não deveria mais prender a mais ninguém. Uhum. Quer dizer, o que o senhor acha dessa opinião? Que vai eu acho que ele tem toda a razão. E hoje, Bangu tem condição de receber Fernandinho Beiramar ou qualquer outro traficante. Mas é preciso que a gente se recorde da história do Fernandinho Beiramar. Fernandinho Beiramar estava cumprindo pena onde, quando fugiu? Você se recorda? Minas. Minas Gerais. Saiu pela porta da frente, foi embora, foi para o Paraguai. Nós, então, desencadeamos uma operação para desmontar o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Nessa operação foram presos 13 dos maiores líderes do Comando Vermelho. Poderia citar Mike Thor, Marcelo PQD e outros tantos. Ficamos com 2 ou 3 líderes do Comando Vermelho fora e com o Fernandinho Beiramar monitorado no Paraguai. Fizemos um cerco em torno dele no Paraguai. Ele então fugiu do Paraguai e foi para a Colômbia. Nesse período, nós mantivemos contato com o governo da Colômbia. Eu, pessoalmente, fui a uma reunião, me encontrei com a esposa do presidente Pastrana, uma reunião realizada na sede das Nações Unidas. Entrei em contato depois com o presidente e fizemos, então, uma operação para prender o seu Fernandinho Beiramar no meio da floresta, em companhia de Negro Acácio, um homem importante da Farc,
Pois bem, o governo colombiano não sabia quem era Fernandinho Beiramar, não entendia da dimensão dele. Só se interessou por ele quando viu a ligação dele com a Farc. Até então, quando a questão era tráfico, eles não tinham interesse no Fernandinho Beiramar. Então, numa tarde de sábado, eu sou interrompido numa inauguração que estava fazendo na cidade de Duque de Caxias e o representante da Guarda Nacional da Colômbia me comunicou: ele está preso, o senhor Fernando da Costa, e agora a nossa missão está cumprida. Então começou a se estabelecer uma guerra diplomática. Vocês se recordam de tudo isso. Eu coloquei então o secretário de Segurança, Josias Quintal, dentro de um avião, mandei para lá para trazê-lo, e o governo federal disse que ele não podia vir. Agora, por que Porque que o ele senhor era um preso... fez tanta força para ele vir e agora não quer ele no Rio de Janeiro? Um minutinho. Ele, então, na hora de vir, o governo federal disse: não vai. Não vai porque ele é um preso federal. Ele tinha adquirido uma dimensão, aliás, ele era um preso internacional, tinha pedido extradição dele. Os Estados Unidos. Estados Unidos. Bom, mas se estabeleceu um conflito, ao ponto do secretário de Segurança ter ficado 2 dias lá tentando resolver a questão, até que se decidiu que ele viria para o Brasil. Na hora em que disseram que ele viria para o Brasil, eu disse: bom, quem é que vai trazê-lo? A Polícia do Rio, que fez todo o papel de investigação, e diga-se de passagem, neste caso, nós devemos o grande apoio recebido do Ministério Público do Estado do Rio, na pessoa de uma promotora valente, corajosa, determinada, chamada doutora Márcia Velasco, que empenhou a sua própria vida. Mas o senhor aceitaria o Fernandinho Beiramar de volta? Só um minutinho, que eu quero concluir a história. Bom, o governo federal disse: não, ele não vai com o governo do Rio de Janeiro, e essa é uma decisão de governo. Ele vai com o governo federal. Bom, se o governo do Rio de Janeiro fez toda a operação para prendê-lo e agora não pode trazê-lo, o governo federal, então, que leve para onde quiser. Levaram para onde? Para Brasília. Para Brasília. Decisão do governo federal. Passados alguns meses, 4 meses, me liga o ministro Gregory: olha, precisamos que ele agora vá para o Rio de Janeiro. Eu disse: não, ministro, não vai para o Rio de Janeiro. Vocês não quiseram deixar a polícia do Rio de Janeiro trazer. Agora vocês querem que ele vá para o Rio de Janeiro? Mas por que o senhor não quis? Porque ele naquele momento, ele já era... O senhor conhecia o Bangu pequeno, né? Então eu disse: não vai para o Rio de Janeiro. Vocês não quiseram deixar que a polícia do Rio de Janeiro trouxesse o Fernandinho Beiramar. Então deixa em Brasília. 2 dias, você se recorda disso, após a minha saída do governo para disputar a presidência da República, Fernandinho Beiramar desce no Rio de Janeiro. 2 dias. Houve até uma controvérsia, se havia a permissão ou não da governadora, se havia ou não a permissão do secretário. O secretário disse que não conhecia. Mas, secretário, o senhor me permite, aí volta uma questão que o Marcum colocou logo de início. A questão do Fernandinho Beiramar também, naquela ocasião, foi contaminada pela questão política. O empenho do governo do Estado, embora fosse um empenho policial, jurídico e tudo mais, mas Desculpe, Marcelo, mais imagem do que política. Era a imagem. Pelo visto aí, era questão de era a aparecer no imagem jornal. do governo, do Josias Quintal, chegando com ele e tudo mais. Era isso que estava em disputa. E isso não é uma contaminação política? É uma contaminação. Eu acho que contaminação política é você fazer todo um trabalho de esforço para desmontar a maior facção criminosa do Rio de Janeiro, Comando Vermelho, colocar atrás das grades praticamente todos os seus líderes. Você é testemunha, se você pegar a relação dos criminosos mais importantes de todas as áreas do Rio de Janeiro, foram presos durante a nossa gestão. Então, Pois bem, na hora que você pega o cabeça, cerca no Paraguai, ele foge para a Colômbia, se alia à Farc, fica no meio da Colômbia, você entra em contato com o governo colombiano, convence o governo colombiano de que ele não era apenas um narcotraficante, que ele tinha ligações com a guerrilha. sei, Gwen. E aí, na hora de trazer, o governo federal diz: não, quem vai trazer sou eu. Eu disse: bom, então já que você... Não está ficando reduzida uma questão, a uma briga agora, uma disputa entre o governo estadual e o governo federal, já passou. da mesma maneira... Não, o Fernandinho Beiramar continua sem ter um lugar fixo para chegou ficar. a ver, está em São Paulo novamente. A governadora... Voltou agora para São Paulo porque não tem um lugar para ficar, não há ainda um acordo. A governadora
do Estado do Rio de Janeiro, ela, durante a sua campanha, ela disse e defendeu que, sendo ele um preso federal, que responde por crime federal, você sabe que tráfico de drogas é crime federal, ele deve ficar sob a custódia do governo federal. Então, o que nós defendemos... Como não tem prisão federal? Hã? Como não tem prisão federal? Sim. Aí... Agora, Sim. E o número de tráfico Ele não responde a crime só no Rio de Janeiro. Ele fugiu do presídio pela porta da frente em Minas Gerais. Isso é público, quando ele estava cumprindo pena. Mas o senhor não acha que a leitura Secretário, que a só- sociedade só um- faz é que, vamos dizer, é o fato do Fernandinho Beiramar estar sendo jogado de uma prisão para outra que faz com que o crime aumente no Rio de Janeiro? Não. Então, Absolutamente, essa é a visão da sociedade? absolutamente, o crime no Rio de Janeiro... Aliás, Paulo, você me permita, já que o seu programa é assistido por tantas pessoas inteligentes, preparadas, que nós tratemos desta questão do crime de uma forma inteligente. Porque quando você fala crime, você generaliza. O que é o crime? Assalto a banco é um tipo de crime. Não é problema no Rio de Janeiro. Se você for analisar os dados, Sim, estamos falando você do crime vai organizado. perceber, você vai perceber que existem outros estados que têm um índice de assalto a banco muito superior ao Rio de Janeiro. Sequestro Também não, exatamente. não é problema no Rio de Janeiro. Homicídio Mas, né? secretário, Vamos chegar Secretário, lá. homicídio é um- Vamos chegar lá. Eu só quero fazer uma leitura inteligente, porque senão quando a gente fala crime, parece que tudo é crime. Nós estamos falando de crime organizado, daquele crime que pera um bota fogo pouquinho. em ônibus de noite, atira em Então- policial, dá uma bala perdida e fere uma estudante na faculdade. É isso. Depois que nós estamos Não falando. foi bala perdida, não, Vem foi cá. bala achada. Sequestro. Sequestro é um crime terrível, terrível, que mata muitas vezes, que humilha Todo você. mundo concorda com isso. Secretário. Não, então vamos lá. Então você vê o seguinte: homicídio, o Rio de Janeiro não está nem entre as 40 cidades por 100 mil habitantes em termos de homicídio da onde? Do Brasil? do Brasil. Do Brasil. senhor Pega o acha que Datafolha. todos os- Gente, é um número absurdo. Sim, É um eu número não estou absurdo. dizendo que é ótimo. Hoje não. o Rio deve Eu estar não tô dizendo que não. com Eu uns tô- 45 homicídios por 100 mil. Isso. Não tem como fazer comparação qualquer coisa, isso é um número absurdo. É um número altíssimo, mas eu estou Altíssimo, dizendo absurdo. o seguinte: nós temos que saber que crime nós estamos tratando. O problema do Rio de Janeiro hoje é tráfico de drogas. Então, aí eu queria... Esse é o Então, senhor ponto central. O senhor me permite, então, naquilo que Porque o senhor estava quando colocando... você é médico, você pode ir num clínico geral ou você vai num especialista. Se você vai no especialista, você tem que saber o que você vai tratar. Não adianta a gente ficar dando voltas. É claro que nós temos que combater o roubo e furto de automóveis, que nós temos que continuar com a inteligência, evitando a formação de quadrilhas de sequestradores no Rio de Janeiro. Nós temos que continuar fazendo um programa sério de investimento na inteligência para poder trabalhar todos os outros setores, roubo de carga, mas o problema central do Rio de Janeiro hoje chama-se tráfico de drogas. Então, se o senhor me permite, quando o senhor colocou a questão em relação ao Fernandinho Beiramar, o senhor colocou o seguinte: chegou um determinado momento que, na sua gestão, teriam sido presos os principais cabeças do Comando Vermelho. A ideia era desarticular o Comando Vermelho. Ele não foi desarticulado naquele momento, ele continuou tal e qual, ele recrudesceu, ele continuou forte, ele está forte até hoje. Quer dizer, onde aquele tipo de política falhou e por que falha? Olha, Beraba, você sabe que a pior coisa que O pode senhor haver... concorda que o Comando Vermelho continua forte. com a mesma força? Continua não é isso? forte. Mas hoje ele está numa situação de agressividade. E hoje, o que há hoje? Estavam na rua. Você não tinha problema no sistema penitenciário do Rio. Você tinha problema de sistema penitenciário em outros estados. Tanto que o Rio de Janeiro teve que abrigar presos de outros estados. Na medida em que você tirou todo mundo que estava na rua e levou para dentro do sistema penitenciário, o problema se transferiu para dentro do sistema penitenciário. E hoje, nós precisamos fazer um bloqueio, e é isso que
está provocando esse tipo de reação, nós estamos vedando a comunicação que existia entre aqueles que estão dentro do sistema penitenciário com o seu grupo de fora. Porque, veja, o criminoso também não é burro. O criminoso, ele visa lucro, ele quer dinheiro. Então, veja, qual o sentido de um cidadão, de um bandido, passar numa moto em frente a um shopping fechado à meia-noite, sem ninguém, e jogar uma bomba de fabricação caseira? O que ele ganha com isso? Manchete de jornal. Não. Além de manchete no jornal, ele quer outra coisa. Que é medo da população. A população. Mais, quer medo da população também. Mas o que ele quer? Quer desmoralizar a autoridade. Isso, exatamente. E consegue. Ele quer desmoralizar a autoridade para que a autoridade faça o que o Reinaldo disse. Sente com ele para negociar. Mas nós não vamos negociar. A nossa política de segurança, ela disse está... censurando, hein, pelo amor de Deus. Não. Eu disse censurando. Não, corretamente. Você fez uma observação correta. Eu estou confirmando a sua colocação. Eu estou apenas dizendo que quando eles reagem, porque não tem sentido. Veja, por exemplo, o caso de hoje. O que os criminosos ganharam? Atirando naquela menina inocente. Agora eles avisaram. Eles né, foram... O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Eles Podia ser evitado, eles podia foram ser evitado. beneficiados com o dinheiro? Eles ganharam? O movimento de drogas dele vai aumentar por causa disso? Não. Isso é desafio à autoridade, é teste de autoridade. Agora, como é que você faz numa hora dessa? Você recua? Você cede? Secretário. Não. Você tem que se preparar, você tem que se reforçar para que fique bem claro, e aí é que eu disse, quando vai para a secretaria, uma pessoa que já foi governador do estado, prefeito 2 vezes, disputou a presidência da República, como disse, marcou com 15 milhões de votos. Senta ali, o que está dizendo? Olha, não tem conversa. A política não vai mudar. Secretário, eu tenho que pedir licença, a gente faz um rápido intervalo e a gente volta a conversar exatamente sobre essa questão do acontecido hoje, depois do intervalo. Estamos de volta com Roda Viva, esta noite entrevistando o Antony Garotinho, secretário de Segurança do Rio de Janeiro. Para você participar do programa, 0 Operadora 11 2526525, 3874-3454 é o nosso fax, também 011 de São Paulo, e o endereço da internet, rodaviva@tvcultura.com.br. Secretário, só para situar o telespectador, nós estamos falando do caso da estudante do primeiro período de enfermagem, Luciana Gonçalves de Novaes, de 19 anos, que foi ferida gravemente por um tiro nesta segunda-feira no campus da Universidade de Estácio de Sá, né? As testemunhas dizem que vários disparos foram feitos do Morro do Turano e a ação criminosa, segundo a polícia, teria a ver com a represália à morte do traficante Adriano Paulino Martins, o Sapinho, e o desaparecimento de Fábio Santos da Silva, de 25 anos, e de L, de 16 anos, na sexta-feira passada. No meio da correria dos estudantes, os moradores do Morro do Turano fizeram uma manifestação contra a polícia na porta da universidade. E a universidade teria sido avisada. Então, eu queria entender o que aconteceu hoje. Bom, o que aconteceu? Vou lhe dizer exatamente o que ocorreu comigo. Quando eu estava me dirigindo para a Secretaria de Segurança Pública, pelo sistema de rádio interno da polícia, eu escutei que o comércio tinha sido avisado pelo tráfico para não abrir. Então, eu, pelo mesmo sistema de rádio, determinei que fosse reforçado o policiamento. Disse, olha, diga aos comerciantes que quem quiser funcionar, vai funcionar. Bom, os comerciantes preferiram não abrir. Não abriram. A universidade, embora avisada, ela abriu. Ela devia ter fechado. Não, ela abriu. Não, então, mas se ela não abriu... Não, estou dizendo o seguinte, ela abriu. Ela seguiu a recomendação que o senhor disse. Não. Olha, se eles quiserem abrir, pode abrir. Não, Eles veja. deveriam ter atendido os traficantes, secretário? Um minuto. Veja, a universidade abriu e deu meio período. Foi nesse período, onde já havia policiamento na rua,
que os traficantes dispararam. Provavelmente dispararam contra os policiais que estavam na rua. Haviam policiais, inclusive, na porta da Universidade de Estácio de Sá. Mas o comandante da PM disse hoje que os traficantes atiraram contra a universidade. Foi o que ele disse hoje. Os policiais estavam na porta da universidade. Secretário, nós estamos lamentavelmente, esse fato não tem justificativa. Não vamos procurar justificativa, isso é uma covardia. Isso é um fato abominável em qualquer lugar. Secretário, e a determinação que eu dei à polícia é a que eu tenho que dar como secretário de Segurança. A polícia tem que achar esses criminosos que agiram dessa forma covarde e prendê-los. Secretário, mas a polícia sabia do aviso, estava lá e aconteceu essa tragédia com essa moça, quer dizer, foi ineficaz então o trabalho da polícia. O que se faz? Deixa eu juntar a sua pergunta. O senhor falou, até numa entrevista para a gente, que havia a sua intenção de renovar o comando da PM, os comandantes, etc. e tal. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco também sobre... Muitas vezes a polícia sobe no embate, mata um traficante. Muitas vezes nós conhecemos, há problema de subir uma favela e matar um inocente. Há o problema também da mineira, do Comando Azul. Além do Comando Vermelho, o Comando Azul, que era a farda da PM. Como é que o senhor vai agir com isso, que muitas vezes cria esse problema? Você tem toda a razão, Paulo. E você mesmo publicou no Globo uma reunião onde eu pus dentro do auditório os titulares das delegacias e os comandantes de batalhão. E qual foi a frase que eu usei? Acabou... A mineira? A mineira. Como o Hélio Luz disse, o Haddad não sequestra mais? Bom, eu disse... Incrível o Estado ouvir essas coisas. E quem fizer está fora. O senhor já tem algum indício nesse período agora de algo acontecendo de mineira? Eu estou há 6 dias na secretaria. Eu assumi há 6 dias. Amanhã eu completo 7 dias na secretaria. Eu não posso chegar e desmontar tudo, porque se eu fizesse isso, eu estaria sendo irresponsável. Mas, claro, que nós já sabemos de muita coisa. Mas, olha, governador, está acontecendo errado. Mas no episódio de hoje, o que deu errado, não há secretário? dúvida. Não há dúvida. Só existe crime organizado se houver conivência da polícia. Secretário. Mas esse caso de hoje parece ser mais grave, pelo seguinte, pela sua própria narrativa, exposição, porque se a polícia realmente sabia, se o senhor deu ordens explícitas para que o comércio funcionasse... E a polícia estava lá. O único estabelecimento que funcionou foi vítima... Foi atacado, das duas uma. Foi alvo ou a universidade... ela foi, vamos dizer assim, negligente, né, na segurança dos seus alunos, ou o senhor foi precipitado ao garantir uma segurança que, por essas razões todas que eu estou expondo, é praticamente impossível de garantir no Rio de Janeiro. Beraba, o Rio de Janeiro tem uma característica diferente de outras cidades. Você vê que Brasília, você tem o plano piloto e você tem as cidades satélites que são praticamente um apartheid. Você coloca longe os problemas. Você tem São Paulo, que também é diferente do Rio de Janeiro. Periferia. Você tem a periferia de São Paulo. O Rio de Janeiro não é assim. O Rio de Janeiro você tem a poucos metros um morro. Sim, e ali embaixo você tem toda uma comunidade e cria-se esse paralelo, o que Zueni Ventura chamou com muita sabedoria, cidade partida. Nós não temos a ingenuidade de achar que vamos resolver o problema do Rio de Janeiro sem termos a clareza de que vamos vencer o crime organizado, mas que essa cidade toda precisa se unir. Governador, toda essa cidade. Não adianta nós ficarmos com esse discurso de o morro contra o asfalto ou o asfalto contra o morro. Mas o problema é que no dia a dia, né? Como um caso como esse, para essa família não tem... Eu sei, é outra coisa. Eu sei. Ou combatemos o tráfico de drogas nas duas pontas ou não temos chance. Governador, todo e quais são... Só um minutinho, Reinaldo, porque essa conceituação é muito importante. E quais são as duas pontas? A ponta do traficante e a ponta do consumo. Eu outro dia dei uma entrevista para você mesmo, você deu destaque na Folha. Tanto Rio quanto São Paulo, eu não posso falar por outras cidades porque não sei o estudo,
mas pelo menos 1% da população da região metropolitana usa droga. Isso equivale a dizer que você tem 700 mil pessoas no Grande Rio fazendo consumo de cocaína e de maconha. 700 mil pessoas. Então, é preciso que a população entenda que a arma que o traficante usa para atirar nessa menina, muitas vezes foi comprada com o dinheiro que o filho dele deu ao traficante na hora que comprou cocaína e maconha. Mas 700 mil seria 10%. Então... Não é 1%. Pelo menos naquela 1%. Entrevista o senhor não citou 1% de 10 milhões. Secretário, mas região quando o senhor diz metropolitana do Rio que... de Janeiro tem... Então, Quando o senhor 700 diz mil, não, Mas o senhor precisa também, no caso... Governador, tem uma questão aí, que, na sua fala isso vazou também. Outro dia eu ouvi um deputado do PT, Não, diante da falei reclamação. errado, é 7%. 7%, bom. 7% de 10 milhões. Tá certo. 700 700 mil. mil. Outro dia um deputado do Foi PT, esse a propósito, comentando o assassinato de um juiz, disse: agora que nós estamos combatendo o crime organizado, realmente a tendência é morrer mais juízes. Quando a gente tem confrontos como esse, você fala assim, não, porque começamos a combater o crime e agora os bandidos estão reagindo. Nós estamos criando um índice perverso, eu não estou dizendo que isso está na sua fala, mas isso está na fala dos homens responsáveis pela segurança no país. A gente está criando um índice perverso de eficiência do combate ao crime, que é o índice juiz morto. Então, eu suspeito que quando a eficiência ao combate ao crime organizado chegar ao topo, não estaremos no dia. Não sobreviveremos. Não sobreviveremos. Nós não estaremos aqui. Ou então, falando. assim, o crime está reagindo. A própria governadora Benedita, não é exclusividade sua, não. A governadora Benedita usou muito isso também. Direto. O crime organizado está reagindo ao nosso combate. Quer dizer que a população E a governadora virou, Rosinha na também. verdade, boi de piranha da suposta eficiência, que no fundo é uma brutal ineficiência, das pessoas responsáveis por combater o crime. Eu quero saber se o senhor está atento, se o senhor está percebendo. Veja, o senhor está há pouco tempo ali, não estou acusando disso, mas estou dizendo, as pessoas envolvidas com a segurança agora deram para fazer esse tipo de discurso. Renal, eu vou dar o melhor de Uma mim. maluquice. Eu vou dar todo o meu esforço. Eu, antes de aceitar o convite da governadora Rosinha, eu telefonei para 10 amigos meus, de vários estados. Todos disseram não, 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 não vá. Por quê? Isso é uma Que enrascada argumento? política. Isso não tem jeito. Essa é uma situação que não se resolve. O que o leva a crer que o senhor vai conseguir resolver? Imagino que são amigos políticos, Sinceros. políticos do PSB, ou seja, que supõem que não tem jeito. Não leva a crer, secretário, o senhor também não vai ter que ter apoio tenho do... consciência que não vou conseguir acabar com a criminalidade, porque ela existe em toda parte, mas que nós vamos dar um duro golpe no crime organizado no Rio de Janeiro. Significa o quê na prática? Qual que o senhor acha que é Significa possível? que nós vamos desarticular o crime. Secretário, Porque o problema do crime é a organização dele. esses 12%... Tráfico de drogas Esses 12% de é diminuição... crime organizado. Então, nós vamos trabalhar, eu ia entrar aqui nos 12% dele. Eu queria saber em como o cima senhor de chegou nesse 5. percentual. Não, eu não citei É esse o índice de percentual. maio. Não, Não é o índice de não, maio? Não, mas vocês publicaram errado, Paulo, eu vou te explicar. Até para fazer justiça à matéria que vocês disseram correta, mas o título estava errado. Porque, veja, nós vamos trabalhar em cima de 5 especializadas especialmente. Quais são essas 5 especializadas? Roubo e furto de veículos, estruturar, colocar um responsável, estabelecer uma meta e montar um sistema de inteligência contra roubo e furto de automóveis. E veja, no ano passado, o Rio de Janeiro teve 55 mil carros roubados e furtados. Ora, qual a montadora de automóveis que consegue fabricar 55 mil carros roubados e furtados? Isso é uma indústria. Não vamos achar que aquele ladrãozinho que roubou o carro é a peça única da engrenagem. Eu quero ir além. Eu quero ir além dele e quero mais. Eu quero ir além do ferro velho. Mas isso não acontecia antes? Sim. No seu governo anterior? Isso já Acontecia, não nós foi feito? conseguimos recuperar muito. Para você ter noção, no último ano do meu governo, foi 46. No ano anterior tinha sido 45. Em 2 anos subiu de 45 para 55. 10 mil
a mais. Mas por que mesmo as assim pessoas ainda que é muito. funcionavam no seu governo não funcionariam agora no mesmo cargo? Não são as mesmas pessoas. Não, mas por que elas não funcionariam? Mas deixa eu tentar aqui responder essa pergunta que é muito importante. Depois eu respondo a do Paulo Mota e depois respondo a sua, Reinaldo. Então nós vamos nos concentrar. Roubo e furto de automóveis, roubo de cargas. 80% da carga roubada no Brasil situa-se em 2 estados, 50% em São Paulo, 30% no Rio. É muito. E não tem roubo de carga se não tiver envolvimento de policial. É impossível. Roubo de carga sem envolvimento de policial é impossível. E roubo de carga sem a participação de empresas também é impossível. Mas o Porque senhor ninguém não falou em rouba um corrupção caminhão de policial. televisão e vai vender no centro. Mas o senhor não falou em corrupção policial quando o senhor falou dos 2 problemas, o que o senhor falou no consumo Não, eu vou chegar lá. e no traficante. O senhor não falou no corrupto. Eu vou chegar lá. Então, a segunda, roubo de cargas. A terceira, armas. O Brasil tinha que evoluir na sua legislação para a proibição de venda de armas. Mas eu fiz uma campanha no início do meu governo, Beraba estava lá, viu um movimento de desarmamento, colhemos 1 milhão de assinaturas no Estado, enviamos ao Congresso Nacional, mas existe um lobby poderoso, que é o lobby da indústria armamentista, que conseguiu impedir que essa discussão fosse adiante. Porque com a quantidade de armas nas mãos de criminosos, também nas mãos de pessoas que às vezes no ato de impulso acabam reagindo a um crime e tirando a vida de outra pessoa, isso não dá. Vamos especializar armas. Mas o problema no Rio não é a arma pesada? Também. Quarto, homicídio. Uma quantidade enorme, um percentual elevado de pessoas são mortas e não há esclarecimento. Vai ali na delegacia de homicídios, dá a queixa, mas não acontece nada. E o quinto, a DRE, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Nós vamos trabalhar estudando de todas essas a mecânica de funcionamento. Bom, perguntou o Reinaldo, por que essas pessoas antes faziam de um jeito, agora vão fazer de outro? Bom, eu sou um administrador. No meu governo eu estabeleci metas. Essas metas, em parte, foram cumpridas. Houve redução e, em parte, não foram cumpridas. Agora, eu estou estabelecendo novas metas como secretário, seguindo a orientação da governadora. E nessas novas metas, eu vou fazer cumprir. Hoje, numa reunião, na primeira com o comandante do policiamento da capital, do interior e da Baixada, e com os responsáveis pelo programa de área integrada de segurança pública que eu criei, eu disse textualmente, olha, quem não atingir os índices de resultado estatístico, disciplina e operacional está fora. Esses 12% de Secretário, redução da violência... secretário, vou pedir a minha vez agora para perguntar para o senhor. Voltando aqui ao Paulo Antes Mota. do 12%, eu queria... Paulo, só que a questão dele não só foi Paulo, respondida. Então, 12%, por favor. só para chegar aqui na questão dos 12%. Numa entrevista, que o assunto era outro assunto, nós estávamos tratando de um outro assunto, uma repórter que estava presente, a coletiva disse, mas escuta, o senhor falou outro dia que vai estabelecer metas. O senhor podia adiantar como é que serão essas metas? Diz, olha, são metas estatísticas, são metas disciplinares e são metas operacionais. Porque também, o que adianta você ter lá o registro de um homicídio se ele não é apurado? Então, isso é uma meta operacional. O que adianta você ter um mal policial? Você sabe que aquele batalhão está tendo problemas de mineira, de corrupção, de envolvimento com o tráfico, e a meta disciplinar não é alcançada. Então está apreendendo muita arma, mas a gente sabe que de cada 2 armas apreendidas, uma vai e a outra fica. Então, eu estabeleci metas. Quando chegou na hora da questão de estatística, eu disse, olha, não existe um número fixo. Por quê? Porque para cada delito, para cada tipo de crime, nós vamos aplicar um redutor possível. Ela perguntou, mas e uma média? Eu digo, olha, não sei. Sequestro, por exemplo, que em 2001... O senhor falou em 50%. Isso, em 2001, quando eu era governador, aconteceram no estado inteiro 8 sequestros, 7 resolvidos. No ano de 2002, pulou de 8 para 25.
Eu acho que é possível, no caso de sequestro, voltar para 13, 12. Dá para ter uma redução de 50. Automóveis que pulou de 45 para 55, um incremento de 10 mil veículos roubados e furtados. Dá para ter um recuo, mas menor. Você não pode diminuir 50%. Secretário, para tudo isso, o senhor tem que ter uma coisa, no caso que a população do Rio de Janeiro todo pede, que é, no caso, o que o senhor tenha um encontro, não de contas, mas um encontro de ideias, de ações com o governo federal. E teremos. Nem que seja o governo municipal, qualquer um que possa ajudar o Rio de Janeiro nesse sentido. Mas o senhor procurou um primeiro encontro com o governo federal, a própria sua esposa, a governadora Rosinha, procurou e se encontrou com a Benedita, mas no seu último programa de rádio, no sábado passado, quando o senhor retomou o seu programa, o senhor voltou a criticar o PT. Aí eu pergunto, plagiando o deputado Mink, se o senhor sofre da síndrome do escorpião, ou seja, que o senhor volta e meia não consegue deixar de criticar e para que haja um entendimento melhor em prol da cidade do Rio de Janeiro. Deixar de criticar é impossível. Porque minha crítica não foi uma crítica ofensiva. Eu também não vou me silenciar diante de coisas que eu considero que são equivocadas. Agora, veja, será que é proibido falar? Eu não fiz ofensa a ninguém. Eu apenas esclarecendo a uma servidora do Estado que ligou. Eu disse, olha, você entenda, ela ligou cobrando o plano de cargos e salários da saúde, dado no final da gestão da governadora Benedita da Silva. E eu disse, olha, compreenda, a Rosinha terá que pagar esse ano 15 folhas de pagamento com 12 meses de arrecadação. Ela já pagou o mês de dezembro, que a governadora Benedita não conseguiu pagar, vai pagar os 12 meses dela, o 13º do ano passado e mais o 13º dela. Aí disse, complementando, eu não sei se foi por incompetência, eu não sei se porque a equipe dela não era boa. Você acha que é o momento de discutir isso ou tentar ter um entendimento com o governo federal para ter uma ação? Mas o senhor vai precisar da ajuda do governo federal, de recursos. Mas isso não significa ofensa a ninguém. Eu não estou ofendendo ninguém. Veja, eu, quando assumi a secretaria, eu deixei claro para toda a população, disse a governadora o seguinte, olha, Rosinha, você sabe o que implica isso, né? Ela disse, o que implica? O que você está achando? Eu digo, olha, você sabe que nesse momento eu vou ter que me afastar das atividades políticas. Eu vou ter que praticamente me dedicar integralmente à segurança pública. Você sabe que com isso, praticamente, eu estou deixando de ser candidato a presidente da República em 2006. Ou se der jeito, pode ser um bom candidato? Não sei, mas não tem tempo. Eu vou me dedicar a isso. Não tem como. Como é que eu vou ficar andando pelo Brasil, fazendo campanha, sendo secretário de segurança? Eu chego na secretaria às 8 horas da manhã, saio 8 horas da noite. Não dá. Não dá. Mas se é o que a população espera de mim, se é o que você espera de mim, eu não tenho como recusar. Secretário, eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor é um comunicador, um homem que usa as palavras com habilidade. E vamos pegar aqui uma palavrinha, a palavra humilhação. O senhor declarou ao assumir que humilharia os presos fazendo trabalhar para os policiais. Por enquanto, o crime tem humilhado o senhor, como aconteceu. Olha, O crime tem humilhado a população e tem humilhado a autoridade, como aconteceu na estação. Eu quero dizer o seguinte, eu me equivoquei. Em relação equivoquei. ainda... Só um minutinho. Eu me equivoquei. Eu não devia ter usado a frase. A ideia que eu tenho é boa, mas a minha palavra foi infeliz. Eu não devia ter usado essa palavra. Porque, na verdade, colocar o preso para trabalhar, que é o desejo de toda a população, colocar para que ele produza casa para os policiais, o desejo que ele produza fardas para os policiais, que eles produzam a sua própria alimentação, como nós já estamos fazendo quando acabamos no meu primeiro governo com aquele esquema de quentinhas que existia dentro dos presídios. E que não produzam atentados, né, secretário? Que não produzam atentados pelas cidades, que é importante. Isso não é humilhação. Eu me expressei mal. A gente, quando erra, tem que dizer. A frase foi infeliz 2 vezes. Porque se o senhor conseguir que o crime organizado deixe de humilhar a população e a autoridade, o senhor já conseguiu um grande feito. Mas eu só queria pegar o tema do Paulo
para lembrar o seguinte, que um dos seus problemas mais graves de comunicação com o governo federal não é nem esse ainda. É o que o senhor humilhou publicamente o atual secretário nacional de Segurança ao demiti-lo pela televisão. Isso tem dificultado a sua relação com o governo federal? Eu e o Luiz Eduardo somos homens públicos. E como homens públicos, temos tarefas públicas que estão acima das nossas divergências pessoais. A minha divergência com o Luiz Eduardo se deu em um episódio. Um episódio que ficou muito conhecido no Rio de Janeiro, envolvendo uma figura da sociedade do Rio de Janeiro, querida no Rio de Janeiro, querida, aliás, em todo o Brasil, mas que se envolveu com um traficante. E, na busca das informações necessárias para desarticular o crime organizado, se descobriu esse envolvimento dessa figura notável do Rio de Janeiro com esse traficante. Bom, o Luiz Eduardo achou compreensível a explicação dada que aquele rapaz, um cineasta, estava ajudando aquele traficante a morar em Buenos Aires. Governador, vamos parar hospedado, governador, o nome do cineasta é João Salles, o nome do traficante é Marcinho VP, porque senão fica parecendo... Não, mas é que senão a gente fica aqui com chamado preconceito de classe. A gente pode falar o nome do Geleião, do não sei o quê, não sei o quê. Eu ia chegar lá. No aumentativo, aí o banqueiro João Salles, filho de banqueiro, não pode se dizer. Então a minha divergência com o doutor Luiz Eduardo foi nesse episódio. Eu disse para ele, olha, Luiz Eduardo, por mais que você tenha boa vontade de acreditar que o João Moreira Salles esteja bancando a estadia do Marcinho VP, ele escreveu um livro, você é um agente do Estado, você ocupa um cargo do Estado, e a lei no Estado, que vale para o João da Silva, vale para o João do Banco. Essa foi a minha expressão, inclusive o meu artigo publicado em jornal, a lei para João da Silva e para João do Banco. Isso criou um desentendimento público, mas que está superado. Ótimo. Vocês têm tido bom contato? Hã? O senhor e o Não, Soares eu não tive mais contato com ele depois disso. Mas ele é a autoridade mais importante da segurança no Brasil? Não, a autoridade mais importante da segurança pública no Brasil é o ministro da Justiça. Abaixo dele, o doutor Luiz Eduardo, com quem eu terei o maior prazer de me encontrar no momento mais apropriado. Hoje, inclusive, seria um bom dia, ele estava no Rio de Janeiro, governador. Mas, infelizmente, vocês já haviam me convidado e eu já tinha assumido compromisso com vocês de estar aqui. Governador, eu queria colocar aqui uma questão que é a questão... Infelizmente, por não poder estar com ele, governador, não por estar com você. Secretário, desculpa. Eu queria colocar aqui a pergunta que é a pergunta-chave dos telespectadores. Diversos telespectadores mencionam a mesma questão. Eu vou citar o nome de todos e peço desculpas para não ler exatamente a essência das perguntas, porque são diversas. José Luiz Amorim de Santos, que é engenheiro, João Paulo Corrêa, do Rio de Janeiro, que é dentista, Maria Lúcia Assunção, de São Paulo, dona de casa, e João Reis Sobrinho, de São João del Rei, Minas Gerais, funcionário público. No fim das contas, o que eles dizem é o seguinte: como é que se resolve o problema central do Rio de Janeiro, que é o tráfico de drogas, se esse tráfico de drogas está instalado nas favelas, onde ele sustenta uma legião de jovens que não tem outra alternativa de vida, né, que não tem outra alternativa de emprego, e que não tem outra alternativa sequer de contato com o Estado. Quer dizer, que concorrência é possível fazer em relação ao tráfico de drogas que oferece a esses garotos dinheiro, droga, roupa da moda, poder, euforia e vida curta? Olha, veja, na minha gestão, eu promovi diversos programas nessas comunidades. Um dos programas de maior sucesso era o programa chamado Jovens pela Paz. E o que é Jovens pela Paz? Uma bolsa de trabalho para que o jovem trabalhasse em projetos culturais na comunidade e estudasse em outro horário. Certamente a governadora Benedita não acabou com esses projetos todos, nem deixou de fazer trabalho na favela. 10 mil. Até porque ela mora lá. 10 mil. Implantamos um outro programa, que agora vem a ser inspiração para o governo federal, chamado Cheque Cidadão, que nasceu, agora vou confessar uma coisa aqui, nasceu por inspiração de um problema policial. Ele acabou se transformando num grande programa de renda mínima, mas o surgimento dele foi logo no início do meu governo, quando nós ocupamos uma favela no Rio de Janeiro, chamada Favela do Jacarezinho,
E quando a polícia entrou, depois de um determinado tempo, que a polícia ficou ocupando a favela, caiu o movimento de drogas. E a população começou a hostilizar a polícia. Então eu reuni um grupo de pessoas da comunidade que não tinha ligação com o tráfico e disse, o que a gente faz? Disse, olha, tem que dar alguma coisa em troca. Então nós criamos um cupom no valor de R$100, né? E fizemos a exigência que a família matriculasse a criança na escola e a carteira de vacinação em dia e começamos a distribuir. E hoje são 62 mil famílias que recebem todo mês para manter a sua... Mas o crime continua agindo. Peraí. Para manter seu disso. filho no colégio e a sua carteira de vacinação em dia. Agora, veja, esse é um problema que não pode ser enfrentado enquanto o Brasil tiver essa concentração de renda perversa que tem. Mas é nesse estado, é nessa situação e nesse momento que o senhor vai ser secretário da Segurança Pública do Rio de Janeiro. Sim, um grande desafio. Então, pois é, um mas grande desafio. Eu repito a pergunta, secretário. Como é que se enfrenta essa situação em que há diversas favelas, 2 dúzias? Só na cidade do Rio de Janeiro, 650. Aonde continua crescendo. a base do crime organizado, aonde o crime organizado domina, manda, paga as pessoas, contrata, demite. Vamos restabelecer a autoridade e ter confiança que o Brasil cresça. Porque se o Brasil crescer, vai haver mercado de trabalho para toda essa juventude. As favelas não estão crescendo apenas no Rio de Janeiro. Elas estão crescendo em São Paulo, elas estão crescendo em Recife, elas estão crescendo em todo o Brasil. E o que são as favelas? Ninguém é favelado porque quer. O cidadão é favelado porque não restou para ele outra opção de um país que não cresce. Você acha que a política econômica adotada atualmente é boa nesse sentido? Concorre para acenar com esse horizonte de crescimento lá adiante? Não. Fale mais, governador. O senhor é um líder político do PSB, da base aliada do governo. Veja, é prematuro saber se essa atitude do governo é tática ou é estratégia. Se é tática, se ela é momentânea, para acalmar o mercado, para consolidar uma imagem do país a nível internacional e depois iniciar um processo de mudanças que leve ao crescimento, nós só vamos saber com o tempo. Agora, nós não podemos manter esse modelo econômico, concentrador de riqueza, concentrador de terra, gerador de injustiças, gerador dessa situação que o Marcum se referiu, que gera uma falta de esperança e de perspectiva para as pessoas. Esses jovens que você diz, que são milhares no Brasil inteiro, o que pensam? Qual é o futuro deles? Secretário, na Há secretaria, uma frase que eu tenho repetido realidade, sistematicamente, gostaria de repetir hoje aqui. Quem é o pior sujeito do mundo? Aquele que não tem nada a perder. Então, um garoto que cresce sem perspectiva de vida, sem perspectiva de trabalho, o que ele tem a perder? Ele não tem nada a perder, então ele vai por tudo ou nada. Então, essa sociedade brasileira, e aí eu creio, com sinceridade, eu torço para que essa estratégia do governo seja uma situação realmente tática, momentânea, e que a política econômica se volte para a geração de emprego, para o crescimento, para a distribuição de renda, e não esse privilégio inadmissível que o governo Fernando Henrique deu ao sistema financeiro, porque o sistema financeiro, ele gera riqueza concentrada na mão de uma minoria. Veja o lucro dos bancos. Veja quanto dinheiro os bancos ganharam, mas quantos postos de trabalho se fecharam no Brasil por causa desse modelo econômico. Então eu creio que pela origem do Lula, origem de alguém que veio de baixo, que lutou, que sofreu, que conhece a situação do povo brasileiro, eu creio firmemente que isso seja uma posição tática. Não é a política econômica para o governo, porque se for... Se for... O senhor sai? Hã? O senhor Não, deixa de apoiar o Lula? Eu não sou do Não, PT. o senhor é da base aliada do governo. Não, será uma frustração. Não, eu não estou preocupado comigo. Veja, eu não estou preocupado comigo. Se for, será uma frustração, não para mim. Porque se for a política econômica a ser implantada durante todo o governo, será uma frustração para todos os brasileiros que colocaram a esperança do Brasil, a esperança de mudança, no voto que deram no Lula. Secretário, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e a gente volta daqui a instantes.
Estamos de volta com Roda Viva, esta noite entrevistando o novo secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Para você participar do programa, 0 operadora 11-252-6525 ou 3874-3454, que é o nosso fax, ou ainda rodaviva@tvcultura.com.br. Secretário, o senhor falou aí em duas pontas na questão do tráfico de drogas, óbvias pontas essas, de um lado a oferta e do outro a demanda, quer dizer, de um lado o consumo e do outro lado o tráfico em si. Carlos Valim, aqui de São Paulo, que é jornalista, pergunta: o senhor é a favor da descriminalização das drogas como forma de minar a fonte de renda do narcotráfico? Bom, eu sou contra a criminalização do usuário. Eu acho que o usuário de droga tem que ser tratado. Ele não é criminoso. Tanto que, como governador, eu criei as primeiras clínicas públicas de recuperação de viciados em droga. Eu acho que usuário de droga, quem conhece, quem tem um caso desse na família, sabe exatamente o que eu estou falando. É uma vítima, usuário. Agora, há um certo debate sobre liberação do uso de droga. Acho que a sociedade brasileira não tem amadurecimento para colocar agora essa questão. Mas se tivesse, como é que o senhor pensa pessoalmente? Qual seria a situação ideal? Eu acho que não resolve. Por que Sabe não? por quê? Porque se você faz em um país só, isso foi a discussão feita na Holanda, você atrai todo mundo para lá e cria uma área problemática em torno de outros países. Isso ou é feito de forma continental ou não funciona. Isso não é tese minha. Como é que ataca, então, a questão da ponta do consumo? Consciência. Tem que trabalhar a cabeça das pessoas. Mas... Eu, outro dia, numa palestra com jovens, eu discuti duramente com alguns jovens e disse: olha, vocês estão querendo uma coisa complicada. E nessa discussão eu não estava ainda na minha cabeça de ser secretário de segurança. Eu digo: mas vocês querem usar drogas, mas não querem o traficante. Mas isso não existe. Pois é, será que não existe? Isso é uma questão do Rio de Janeiro muito forte. Várias outras cidades grandes como o Rio de Janeiro têm droga, todas têm, Roma tem, Nova York tem, Paris tem, e não tem essa guerra que nós temos diariamente, porque o tráfico está armado. O que aconteceu no Rio e também está acontecendo em São Paulo, que não aconteceu nessas outras cidades? Não, Beraba, como é que o senhor entende o Rio de Janeiro? Rio, São Paulo, Brasília, Recife, todos os lugares têm os mesmos problemas. O que agrava a situação do Rio de Janeiro, especificamente, é a sua geografia. Você não tem nem em São Paulo o problema que você tem no Rio, porque conforme você conhece São Paulo, existe toda uma periferia longe do centro, diferente do Rio de Janeiro, onde é tudo compacto. Secretário, como é que o senhor vai fazer para vencer essa barreira? Aqui em São Paulo, uma cena como aquela do Rio de Janeiro hoje, o cara tirar do morro dentro da faculdade é inviável. Secretário, queria voltar rapidamente a esse episódio. O senhor disse há pouco que as autoridades chegaram a pedir aos comerciantes, a avisar os comerciantes que a segurança ali naquele local, apesar do aviso dos traficantes, a segurança seria dada a quem quisesse funcionar. A universidade abriu e aconteceu o que aconteceu. Como o senhor acha que os comerciantes vão reagir numa próxima vez que uma autoridade vier a público e disser: abram, não ouçam os traficantes, abram? O tráfico venceu, Francisco, nós não podemos achar que vamos resolver os problemas de uma hora para outra. Nem a autoridade é conquistada de uma hora para outra e nem ela é perdida de uma hora para outra. Isso é um processo. Então, eu, apesar de todas as dificuldades que tem pela frente, eu sei que não será fácil, mas eu não perco a minha esperança, porque o dia que eu perder minha esperança, eu vou viver para quê? Então, mas eu quero fazer exatamente o que o senhor vai fazer. Eu quero pedir a todas as pessoas que estão nos assistindo agora, especialmente no Rio de Janeiro, que elas creiam, que elas não percam a
confiança. Acho que pode ajudar que nessa o confiança. Estado vai restabelecer a autoridade. Acho que pode ajudar a restabelecer essa confiança talvez se o senhor disser como vai fazer. O senhor acabou de dizer do problema da geografia dos morros, que é uma fala que é repetida a várias gestões. Eu dei aqui uma explicação. Como é que o senhor vai fazer para vencer esse problema da geografia dos morros? Eu dei uma explicação a respeito de algumas posições. Por exemplo, falei da questão das delegacias especializadas. Isso é uma questão importante. Segundo, nós adquirimos ontem, através de uma doação importante, né, um sistema de interceptação telefônica, talvez um dos mais modernos do país, que vai trabalhar com inteligência. O Dr. Marcelo Itagiba foi para a secretaria e a primeira determinação que eu dei a ele é reformule todo o sistema de inteligência. O sistema de inteligência policial no Brasil, ele não trabalha como deve trabalhar, contra o crime, trabalha contra a sociedade. É mais para bisbilhotar a vida dos outros do que para fazer o que tem que fazer. O delegado não conseguiu Deixa eu descobrir só quem complementar as matou o pistas rapaz que ali na delegacia. o Francisco pediu. Então, vamos trabalhar com inteligência, vamos trabalhar com as especializadas. Vamos trabalhar limpando a polícia. O Comando Azul, conforme disse aqui o Paulo Mota, precisa ser desarticulado. A população não pode ter a menor dúvida. Quando ela olhar para um policial, ela tem que saber que é um agente da lei, um agente do bem e não do mal. Então temos que limpar a polícia. Quarto, vamos trabalhar aumentando a visibilidade e a ostensividade da polícia. Eu fiquei chocado. Anteontem eu recebi o relatório. A Polícia Militar está com 800 viaturas paradas no pátio quebradas, por falta de peça. Então, vamos recuperar. Eu encomendei rapidamente uma quantidade maior de blazers. Essa é culpa do secretário anterior? Não. Bom, mas 3 meses não dá para arrumar 100 peruas, pelo menos, governador? Peraí, senão o senhor não vai falar que a culpa é da Benedita de novo. Não, 3 meses de governo. Eu não quero atribuir culpa a ninguém. A gente já tem 5 meses de governo. Eu não quero atribuir culpa a ninguém. Eu quero olhar para frente, eu quero trabalhar. A responsabilidade é minha. Agora para frente eu vou tocar. Cobrem de mim. Podem cobrar de mim. Agora não vou ficar, porque foi fulano, porque foi Beltrano. Daqui a um ano, ou no final desse ano, me tragam aqui, digo, o secretário, o senhor prometeu... Pois é, o que a população pode cobrar do senhor no final da sua gestão? O que a população pode cobrar? O senhor prometeu que ia melhorar a inteligência. Melhorou a inteligência? O senhor prometeu que ia botar as especializadas para reduzir... tráfico de drogas, reduzir armas, esse tipo de ação que aconteceu. aconteceu Você prometeu hoje, isso em 99 também. Minutinho, Beraba. E diminuir. Mas eu queria só voltar. Segundo, nós temos hoje uma polícia que tem um foco, conforme eu disse. Homicídio, tem problema, mas o Rio não é a cidade mais violenta do Brasil. Em termos de homicídios, em termos de assassinatos. Sequestro, tem sequestro. Mas São Paulo teve 320 sequestros, enquanto o Rio teve 8. O senhor falou que era 40, esse número eu vou querer checar. Eu sei que o Rio, em termos de homicídios, nesse caso relativo, 100 habitantes, pode estar, talvez, 45. Atrás de Pernambuco, alguma coisa perto de São Paulo. Estou falando estado, estou falando cidade. Cidade. Porque o grosso do homicídio do Rio de Janeiro é na Baixada Fluminense. Ah, então o senhor está tirando, o senhor está expurgando um dado. Não. Eu falei cidade do Rio. Estamos discutindo a cidade do Rio de Janeiro. Mas ali é a Baixada Fluminense? Se for por estado, é o terceiro. No Rio é impossível de separar, fazer esse tipo de distinção. Se for por estado, é terceiro. Primeiro é Pernambuco, segundo é Espírito Santo, terceiro é Rio de Janeiro. Ok? Certo. Então, governador, nós não podemos deixar esse programa porque não podemos misturar. Se falarmos em outro marginal importante do Rio. Só um último ponto aqui para ele, porque ele está perguntando, vamos cobrar de quê? Não, eu também quero entrar nisso agora. Então, olha aqui, eu vou rearticular todo o sistema de policiamento ostensivo. Por exemplo, o que adianta hoje você ter o BOP? Você tem o BOP. É importante você ter o BOP. É uma polícia de elite, que inclusive foi reestruturada na minha gestão porque ela estava fazendo o que não devia fazer, ocupação, um monte de problema. Teve aquele caso do ônibus 174, o pessoal estava totalmente despreparado naquele período. A partir dali nós reorientamos o BOP. Então, qual é a minha ideia? Minha ideia é ter um mini BOP em cada batalhão. Você pega um batalhão que tem 300, 400 pessoas, vamos pegar 30 e vamos formar ali um grupo
para enfrentar o tráfico de drogas naquela região. 30, 40... O senhor promete um mínimo de segurança no final da sua gestão? Quer dizer, o senhor está falando de realizações pontuais. Você pode ter absoluta certeza de uma coisa. Você e todos que estão assistindo esse programa. Eu tenho 43 anos de idade. Eu fui deputado com 25 anos, prefeito com 27, secretário de Estado com 32, prefeito de novo com 36, governador do Estado do Rio com 38 e candidato a presidente da República com 42 anos. Não assumiria aos 43 um risco desse, e é um risco mesmo, se eu não tivesse imbuído do interesse público. Governador, secretário, que ao final, você pode ter certeza que ao final da minha gestão, não me cobre com um mês, não me cobre com uma semana. Secretário, ao final da minha gestão, aquilo que vocês colocaram lá na capa da sua revista, na sua não, perdão, na que você trabalha, ou como é que é, o garotinho acaba com os bandidos, ou os bandidos acabam com o garotinho. Não vou acabar com o bandido, mas que o Rio de Janeiro vai estar muito melhor, você pode escrever aí. Só para mudar um pouco aqui o tema que eu acho importante, amanhã, dia 7, a CPI do Probinoduto, chamada dos Silveirinhas e Quitais, e se encerra. E pelo que parece, que tudo já publicou, vai parar onde começou, nos mesmos fiscais que já estavam indiciados por causa do Ministério Público suíço, não das autoridades brasileiras. O que o senhor acha disso? O senhor acha que morreu ali, que aquela quadrilha andava por ali mesmo? Olha, veja, ainda bem que a esposa de um dos fiscais resolveu falar aquilo que ela sabia. Ela viajou com o marido em 97 e que abriu a conta e que depositou dinheiro na conta em 97. Quando chegaram as contas que vieram da Suíça... Outros depósitos, a maioria foram entre 99 e 2001. Não. A maioria dos depósitos. Depois que chegaram as contas da Suíça, verificaram que auditores federais e fiscais estaduais tinham conta em 89, tinham conta em 94, em 95. Mas a maioria dos depósitos, 99 e 2001. Veja, eu assumi em 99. Isso é uma quadrilha que já atuava no Estado há muito tempo. Mas você não acha que a Secretaria falou nesse sentido? São grandes empresas, é uma Light, gente que teria acesso ao senhor para dizer, olha, esse bando de fiscais está tentando me extorquir. Se tivesse como disseram, né? No caso da Light disse, né? Eu sei, ou não procurou o senhor, ou então, ou não procurou o secretário, ou quem for, ou então o secretário, na época, não sabia que estava se roubando à vontade? Paulo Mota, no caso da Light, especificamente, esteve no meu gabinete o diretor financeiro da Light, com uma fita. Eu assisti a fita junto com ele. Peguei a fita, mandei para o Ministério Público, na hora. O Ministério Público investigou e transformou a acusadora, que era a Light, em ré. Em ré. O Ministério Público do Rio está virando um engavetador, tanto quanto o Brindeiro. Olha, eu não estou querendo acusar ninguém. Estou dizendo o seguinte, o meu papel eu fiz. Mas o Moinho está no governo agora. E mais do que isso, não me furtei a nada. Depois de 21 anos de vida pública, eu tenho minha vida limpa. Fui investigado... Não se provou nada. Você acha que era ali? Aquela quadrilha atuava ali e acabou? Governador, o senhor acha que secretários não sabiam? Tempo. Nenhum secretário da Fazenda tinha a ideia dessa roubalheira? Olha, como? Veja, da mesma forma que o traficante não age sem a polícia, o fiscal não age sem a conivência do empresário. E de dentro do governo, secretário? Mas espera aí. Também, eles são fiscais, são agentes do governo. Agora, veja, Reinaldo... É uma soma tão estratosférica de dinheiro para estar na mão do governador não percebe? Houve casos. Como é que o governador não percebe? A arrecadação subiu. Como o governador não percebe? A arrecadação subiu no período. Se tivesse caído, teria sido detectado. Mas veja, e para que imagine que fosse a firma do Reinaldo Companhia Limitada. Chega lá o fiscal e diz, olha, Reinaldo, você está devendo aqui 4 milhões de dólares. Agora eu posso cobrar me dá 500 por fora. 200 mil empresas no Estado, é impossível para qualquer um. Não, mas ali eram só 100 vigiadas, era 400 vigiadas. Não vamos tentar politizar a questão. Diferentemente do caso do Banestado, que vocês publicaram, que vocês da Isto É publicaram e que outros jornais publicaram, que o inquérito não andou, que está tudo parado.
no Rio de Janeiro andou por quê? Porque eu quis que andasse. Como assim? Claro que eu quis que andasse. Ué, mas não era... Como o o inquérito senhor teria quis? que Ué, andar O de senhor não qualquer era forma. Veja. mais, o senhor não era mais governador? né? Não, eu não era Mas como é que governador. você Não, era natural que o A inquérito pessoa andasse. investigada era eu, o meu partido com maioria na Assembleia. Eu podia perfeitamente fazer o que outros fizeram, o próprio Fernando Henrique, que impediu o CPI da corrupção do seu governo, pois eu disse, eu quero a CPI. Quando começaram a insinuar que poderia haver qualquer, mesmo que de longe, o envolvimento do garotinho, o garotinho não está querendo a CPI, eu publiquei, eu quero ir a CPI. A Justiça Federal, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal já estava avançado nesse caso. Durante o seu governo, todas as CPIs pedidas, que de alguma maneira pudessem investigar seu governo, foram derrubadas. Não Absolutamente. Nenhuma foi aprovada. Beraba, nenhuma. absolutamente. Só a SEAB foram derrubadas várias, parecia boliche. Absolutamente. Eu nunca me furtei a qualquer tipo de investigação. Jamais. Jamais. E desafio qualquer um, em qualquer lugar do Brasil, a provar que eu tenho, em meu nome ou em nome de alguém, aquilo que não está declarado Eu gostaria Mas o que na está sendo declaração de bens do Tribunal Governador, o que está sendo questionado aqui, Desafio. o que está sendo questionado por todo mundo é o seguinte, como que isso ocorreu durante 3 anos, independentemente se foi 3 antes anos ou não. não, desde 89. Isso, independentemente se Não foi vamos mudar a antes ou não, história. mas durante os 3 anos, e não só isso, eles participaram, Silveirinha participou diretamente do seu governo, não só como um fiscal qualquer, ele tinha um cargo... Subsecretário Sim, adjunto da administração indicado tributária, depois para Codim. Cargo Indicado que depois só para Codim. poderia ser ocupado por fiscal. Mas podia ser ocupado por outro fiscal. Sim, mas Podia. Podia. Sim, mas se ele fosse o sub do sub, ele não continuaria no não estou lhe acusando governo. de nada. Só queria que o senhor me esclarecesse uma coisa. Para que é que serve uma secretaria só para grande contribuinte? Para fiscalizar, o método é correto, a ação deles é que não foi. Você não pode tratar um contribuinte que contribui com R$1.000 de ICMS com um que contribui com 1 milhão de ICMS. Ué, só porque a propina dele vai ser maior? tem Não, outra não é explicação? questão de propina maior, não. A própria União trabalha assim também. Não é errado ter uma fiscalização maior em cima das grandes empresas, não. Errado é fazer o que eles Agora, fizeram. secretário, como já disse alguém, o subdesenvolvimento, o atraso, é sempre obra de muitos anos, né? É preciso um esforço continuado para que as coisas deem errado com a determinação com que elas dão no Brasil, tá certo? Em muitos aspectos. O senhor foi governo do Rio de Janeiro até a coisa de pouco mais de 2 anos, não é isso? Como é que a situação se deteriorou tanto? Há um ano atrás. Há um ano? Abril para abril. Como é que se deteriorou tanto assim? Em relação à segurança. Isso, em relação à segurança. Eu volto a uma questão com que eu abri aqui a minha intervenção. Fica parecendo que o que houve foi o seguinte, quando fica parecendo, e eu não estou fazendo relação nenhuma, não, eu estou preocupado mesmo com a questão. Parece que quando houve uma troca de guarda no governo e na equipe da segurança, digamos que o poder do morro se desorganizou. Reinaldo, E se desorganizou, só concluindo a pergunta, e se desorganizou do asfalto para lá. Reinaldo, Como se desorganizou, os interlocutores desapareceram. E à medida que eles desapareceram, Não é verdade. o caos desceu. Então, em vez de, Não é só, verdade. em vez de só os brancos e ricos atravessarem o asfalto para comprar droga, os pretos e pobres e pretos resolveram fazer o caminho contrário. Não é verdade, Reinaldo. Porque Não é verdade. Isso que o senhor está dizendo... Primeiro, O senhor foi governo. eu sei. Primeiro, eu não considero que o povo seja burro. Em primeiro lugar, a minha candidata do meu partido, que era minha secretária de Ação Social, minha esposa, foi eleita no primeiro turno. Se eu tivesse feito um mau governo, não teria vencido a eleição. Então, primeiro, não considero o povo burro. Se tivesse sido uma gestão desastrosa na segurança pública ou em qualquer outro setor, a população não teria apoiado. Segundo, o que ocorreu O senhor então? não história prova que nem sempre o melhor vence? Mas Ou a senhora era deixa pior eu que te o Lula? explicar. Deixa eu te explicar. Não, Então, o que, é um na argumento. minha opinião, ocorreu? Política de segurança pública é continuidade. É continuidade. O erro, para mim, eu não estou discutindo se a política que a Benedita e o Roberto Aguiar queriam implantar era melhor ou pior do que a minha. Mas não se muda em 9 meses, não se tem tempo hábil para se implantar uma nova política de segurança.
Então, o que fez? Mudaram a que existia e não deu tempo de implantar uma nova. Ou seja, ficou acéfalo, ficou sem comando. Então, quando fica sem comando, cria-se uma desorganização total. E aí, as forças do mal que estão reprimidas, as forças do crime que estão contidas, elas põem a cabeça de fora. O senhor não sabia disso quando se afastou para disputar a presidência? E nem estavam contidas. E ainda assim o senhor deixou o governo para que criasse essa... Não, você acha que eu sabia que ela ia mudar a política de segurança? Não. Não sabia quem ia ser o secretário de segurança. Eu sei que política de segurança deveria ser, e creio que deve ser, política de Estado, acima de política de governo. Isso em muitos países é assim. Agora, o mal não estava contido, viu, mudar de uma hora para outra. Então, eu acho que, viu, Reinaldo, com toda a seriedade, eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, assim, direta, Benedita, a política dela era pior do que a minha, ou era a minha acertada, dela errada. Eu acho que o erro central foi tentar fazer em 9 meses uma nova política de segurança. Não tinha tempo para isso. Nosso tempo acabou. Eu acho que esse programa tem o mérito de ter um registro do pensamento do senhor, das afirmações que o senhor fez, taxativas e muito firmes, no momento em que o senhor assume a secretaria. Eu tenho certeza que, no mínimo, ele servirá para que a gente possa cotejar essas afirmações que o senhor fez, como, aliás, o senhor mesmo se dispôs a fazer em ocasião posterior, com o que será a realidade da política de segurança pública que, segundo o senhor, e acho que qualquer pessoa assinaria embaixo, não se muda de uma hora para outra. Desejo de todo o coração realmente boa sorte para o senhor. O Rio de Janeiro precisa muito, o Brasil precisa que isso funcione e o Roda Viva vai estar aqui para acompanhar, cobrar, fiscalizar, como é a tarefa da imprensa e dar espaço para que as autoridades se manifestem. Nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Uma ótima semana e até lá.